Boa tarde, meu nome é Ri. Hoje nós vamos falar sobre o mapa natal e vidas passadas da Céline Dion. Céline Dion nasceu no dia 30 de março de 1968 em Quebec, Canadá. Já vendeu mais de 220 milhões de CDs e ganhou 5 prêmios Grammy. Em 2016, o seu marido e empresário René Angel morreu de câncer. E em 2022, ela descobriu ser portadora da síndrome da pessoa rígida e teve que parar de cantar. Vamos para o comentário do mapa natal de Céline Dion. Céline Dion é uma alma muito jovem. Na maioria de suas vidas passadas, ela viveu como mulher, sob o signo de Libra. Ela se especializou na arte de cantar e de amar. Em vidas passadas, ela viveu na total dependência dos outros. Nunca lutou para impor a sua personalidade e a sua vontade, e sempre permitiu que os outros dirigissem a sua vida. Ela sempre procurou agradar, ser amada e ser aprovada pelas outras pessoas. Nesta vida, porém, ela veio desenvolver a coragem, a força, a determinação, a iniciativa, a autoconfiança, a liderança e a independência. Quais os karmas que ela trazia de vidas passadas? Como ela viveu muitas vidas na dependência dos outros, ela não conseguiu amadurecer espiritualmente. Ela não desenvolveu a sua capacidade de lutar, de vencer as dificuldades por si mesma. Em pelo menos 3 vidas passadas, ela se suicidou porque não tinha forças para vencer as dificuldades. Teve muita sensibilidade e mediunidade, porém nunca buscou a Deus. Faltou desenvolver a fé. Teve filhos, mas não conseguiu concluir seu papel de mãe porque se suicidara precocemente. Agora vamos para as vidas passadas de Céline Dion. Na primeira vivência, seu nome era Cecília. Foi esposa de um capitão do Império Romano chamado Renan, seu marido da vida atual. Cecília amava cantar e tocar lira, porém a sua vida era muito solitária, porque o marido passava a maior parte do tempo lutando em campo de batalha. Um dia o seu marido morreu durante a guerra. A Cecília entrou em profunda depressão, e se suicidou tomando um veneno mortal. Após a sua morte, o espírito dela ficou grudado no corpo, sentindo o corpo apodrecer durante 25 anos. Na segunda vivência, ela foi uma camponesa chamada Serena. Casou com um rico fazendeiro chamado Renato e tiveram 3 filhos. Um dia, Renato subiu ao telhado para reparar uma goteira. Caiu e morreu. Após a morte do marido, Serena caiu numa profunda depressão, parou de se alimentar e morreu de inanição. Na terceira vivência, ela foi uma moça chamada Bianca. Tinha muito talento para cantar e foi estudar canto numa escola de música na Itália. Lá conheceu Romeu, que é o seu marido da vida atual. O Romeu era seu professor de música, porém ele era casado e tinha 3 filhos pequenos. E na época não existia divórcio na Itália. Então, somente após a morte da esposa, Romeu casou com a Bianca. Porém, 3 anos após o casamento, o Romeu adoeceu e morreu. Bianca entrou novamente em profunda depressão e morreu de tristeza. A vida é como responder um caderno de questionários. Todos os dias temos que responder a pelo menos um questionário. Se você não acertar um número mínimo de questões, você tem que repetir tudo outra vez. Céline Dion está repetindo as mesmas lições pela 4ª vez. Pois toda vez que ela perde o companheiro, ela não consegue superar e desiste de viver. Quando o indivíduo desiste de viver e morre de tristeza, é considerado suicídio indireto. Quando o indivíduo se suicida, o espírito fica grudado no corpo, sentindo o corpo apodrecer, até toda a energia vital se acabar. A energia vital é a bateria da pessoa. E depois ela vai para o umbral, um lugar chamado Vale do Suicida. E somente quando a pessoa se arrepende e pede ajuda a Deus, pode ser resgatado e pode reencarnar novamente. Quando o suicida reencarna, ele tem que enfrentar os mesmos problemas, tudo outra vez. Por isso que não adianta se suicidar, Tem que voltar e repetir tudo outra vez. O que é espiritualidade deseja de Céline Dion?
que ela erga a cabeça, que dê a volta por cima, que ela busque a Deus, tenha fé e compreenda que quando ela superar a perda do marido, ela vai se tornar mais forte, mais sábia e será promovida a um novo nível espiritual. Deus quer promover a Celine Dion. Então ela precisa buscar a espiritualidade e enxergar as coisas do ponto de vista de Deus. Outra coisa, a doença não é obra do acaso, a doença não vem de Deus. Toda doença se origina no nosso espírito, vai para a nossa mente e vaza para o corpo. Ou seja, é o nosso espírito que cria a doença através da nossa mente. A síndrome da pessoa rígida foi criada, na verdade, pela mente inconsciente dela. Porque no fundo, o espírito dela não deseja mais viver. Mas como se suicidar é muito feio e as pessoas vão pensar muito mal dela, a mente inconsciente dela criou essa doença, que inclusive é uma doença autoimune. O próprio corpo produz anticorpos que destrói o sistema neurológico dela. E pela quarta vez, ela está cometendo o mesmo erro de fugir da vida por causa da morte do marido. Era isso que eu queria falar. Quem gostou, compartilhe, inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.